O ciclo da ancilostomose se inicia quando o ser humano, que é o hospedeiro definitivo, ele libera, através das fezes, ovos desse parasito, né? E dependendo de qual seja a temperatura desse local onde essas fezes foram liberadas, da umidade desse ambiente também, esses ovos eles vão eclodir. Vai ter a larva rabiditoide. Essa larva rabiditoide são larvas ainda que precisam evoluir, né? Elas ainda não conseguem infectar, elas não conseguem transmitir a ancilostomose para o hospedeiro definitivo, né, que é o ser humano. E essas larvas rabiditoides vão ser duas gerações. Vai ser a larva L1, que vai evoluir para a larva L2. E as espécies da ancilostomose, né, vão ser a ancilostoma duodenale, que é aquela imagem conhecida, né, de um verme que vai ter praticamente alguns dentinhos, né? Essa imagem aqui é a duodenale. A Necato americanus, que é essa outra imagem aqui, no lado direito, que no lugar dos dentes vão ter algumas formas esféricas, né? E vai ter essa última forma aqui, que elas não vão causar os sintomas da ancilostomose, né? Ela não vai causar essa doença, que é essa forma do meio aqui. Ela só vai infectar animais, é uma zoonose, né? E tem que ter cuidado para não confundir também com o bicho geográfico, que pode ser chamado também, né? São causados por larvas migrantes, que são algumas espécies de ancilostoma, né? Ancilostoma canino, ancilostoma brasiliense, que essas duas espécies aqui, elas vão infectar animais. Elas não causam ancilostomose, elas não conseguem infectar seres humanos. Mas quando essas espécies aqui de larvas do ancilostoma, elas entrarem em contato com a pele humana, geralmente no pé, né, onde elas vão entrar em contato geralmente, elas vão causar como se fosse uma alergia, né? Elas vão causar uma dermatite subcutânea, uma dermatite na pele, no local onde elas entrarem em contato, que é como se fossem umas pequenas feridas aqui na pele, que é o bicho geográfico, e não pode confundir que não é uma ancilostomose. Para ser essa doença, precisa causar os sintomas, né? E para continuar o ciclo, depois dessa larva rabiditoide ela ser exposta ao meio ambiente, ela vai evoluir para uma larva filarioide, que são larvas L3. Essa larva L3, que é a evolução dessa rabiditoide, ela vai ser a forma infectante desse parasito aqui. Então vão ter duas formas dessa pessoa se infectar, dele transmitir. Vai ter a forma oral, que vai depender, vai ser uma espécie específica, e a forma mais normal, a forma que geralmente acontece mais vezes, vai ser a de penetração ativa da pele, que é essa daqui, que vão ser as duas espécies, né? A Ancylostoma duodenale, o Necato americanus, vai ser a penetração ativa da pele, que é a forma mais comum. E a ingestão oral dessas larvas filarioides L3 vai ser apenas da espécie da Ancylostoma duodenale. Essa forma aqui é a forma mais rara de acontecer a transmissão. Geralmente não acontece. E para acontecer, alguns alimentos precisam estar contaminados com essa larva filarioide. E ela só pode estar na forma L3. E vai ser alimentos contaminados, como legumes, né, que não são lavados bem, vão ser em água contaminada. E a penetração ativa da pele geralmente vai ser a partir do pé, né, mas pode ser em qualquer outro local que ela entrar em contato. E a larva filarioide, ela vai entrar em contato com a pele humana, ela vai entrar na corrente sanguínea, ela vai também entrar no sistema linfático, e o objetivo dela é percorrer todo esse caminho e chegar aos alvéolos, né? Chegar aqui nos pulmões, porque o objetivo dos pulmões lá, né, tem muito oxigênio. E essas larvas, elas vão estar à procura de oxigênio, porque aqui as filarioides, que eram L3, com o oxigênio dos pulmões, dos alvéolos, elas vão evoluir para
as larvas L4. Essa forma aqui, ela vai conseguir passear por mais locais. Ela vai subir a traqueia, nessa outra imagem ela vai chegar à laringe. Então, quando ela chegar à laringe, a pessoa vai deglutir, então a pessoa vai engolir, talvez a pessoa não sinta. Quando a pessoa engolir essas larvas L4, ela vai percorrer todo esse caminho e vai chegar a um intestino. Essas larvas L4, elas têm uma peculiaridade que elas são hematófagas. Então elas vão se alimentar de sangue. Então elas vão fazer hematofagia. Então, dependendo do local onde é que ela estiver, né, elas vão penetrar na pele, elas vão causar algum dano. Vão penetrar, elas vão chegar nos pulmões, elas vão causar alguns danos. E no intestino também. Né, elas vão se alimentar de sangue e principalmente vai ter a falta de ferro, né, porque a pessoa vai perder sangue. E justamente por isso que a ancilostomose também é chamado de amarelão. Né? A perca de ferro vai causar que essa pessoa fique mais amarelada. Esses vermes L4, eles possuem uma cápsula bucal, que eu falei no início, né, que eles vão apresentar dentes. Eles vão aderir à parede do intestino, eles vão se fixar lá e eles vão fazer, né, a sua hematofagia. E no intestino, eles vão também se reproduzir, porque vai ter o verme masculino e o verme feminino. Lá eles vão se reproduzir e vai ter a ovoposição. Eles vão fazer a ovoposição na luz intestinal e vai percorrer o caminho até sair nas fezes, né? Então, todos esses locais aqui em que essas larvas vão passar até chegar na luz intestinal e sair nas fezes, eles vão causar alguns danos, né, que vão ser os sintomas. E geralmente a pessoa que tem ancilostomose vai ser assintomática, né? Geralmente não vão ter os sintomas. Mas como eu ia falando, né, começando pelo contato da pele, essa pessoa vão ter como se fosse algumas alergias, né? Vai ter uma dermatite do local que vai ter essa penetração. Vai ser erupções cutâneas pruriginosa. Então vão ser algumas manchas vermelhas, né? Algumas manchas feias que vão coçar muito. E quando eles chegarem aos pulmões, né, que eu falei para você que eles vão evoluir para a larva L4 por causa do oxigênio, né? Eles vão causar tosse, vai causar inflamação na garganta, febre, faringite, laringite e eosinofilia, que é o aumento dos eosinófilos, né? Eosinófilos são células do sistema imune da pessoa que vai ser importante, por exemplo, do diagnóstico dessa doença. Né? Se essa pessoa fizer um exame de sangue e ver que os eosinófilos está com um número aumentado, então pode ser que essa pessoa esteja com essa doença. Então, quando esses vermes chegarem ao intestino, eles vão causar dores epigástricas, a diminuição do apetite, então, consequentemente, a pessoa vai emagrecer, diarreia, vômitos e náuseas. E dependendo da quantidade, né, de parasitos, de vermes que estiverem lá, vai causar a forma grave da doença, né, que seria a anemia, justamente por causa da ulceração intestinal. Né? Então, essa pessoa vai perder sangue, vai perder ferro, justamente por causa disso, ancilostomose é chamada de amarelão. Né? E o diagnóstico? Como é que a pessoa identifica que está infectado com essa doença? Então vão ter os exames parasitológicos de fezes que vão identificar os ovos desse parasito, né? Mas esse exame parasitológico de fezes é só para identificar que está com ancilostomose, né? Vão ter essas técnicas aqui, né? A procura dos ovos. Mas para identificar qual é a espécie, vai ser necessário a cultura de larvas, porque os ovos não podem ser diferenciados a depender da espécie. Então, todas as espécies vão ter os ovos iguais, vão ter os ovos bem parecidos. Então, para diferenciar, para saber qual é a espécie, vai ter que ter uma cultura dessas larvas, né? Vai ter que esperar dias para que essas larvas evoluem L1
até chegar na larva L3. Aí sim vai conseguir diferenciar qual é a espécie. E no hemograma também, que eu já falei, né? Se a quantidade de ferro estiver reduzida, vai causar anemia. E se tiver uma grande quantidade de eosinófilos, pode ser também que essa pessoa esteja com essa doença. E o tratamento, que são com os remédios, com os fármacos chamados de antialmíticos, que são o albendazol, o mebendazol, e a profilaxia, que para a maioria das doenças parasitárias, né, vai ser o saneamento básico, lavar as mãos antes das refeições, né, isso daqui é para aquela forma de se infectar oralmente, né, lembrando que é a forma mais rara, né, então lavar alimentos crus, lavar as mãos é para impedir que se infecte daquela forma mais rara, que é a oral, né, e o uso de calçados é para impedir que a pessoa entre em contato com essas larvas, né? Que é a forma mais comum de ocorrer a transmissão dessa doença, né? E suplementos de ferros também é ideal para as pessoas que estiverem com a anemia, né? E essa é a profilaxia e o tratamento da ancilostomose.